Hoje eu vou falar um pouquinho sobre democracia. O século XXI é um século que nos traz uma série de perspectivas em termos da participação da população mundial dentro do seu anseio de uma melhoria da condição de vida num mundo que é globalizado. Eu diria que hoje a democracia ela tem tudo a ver com essa possibilidade do mundo se conhecer. Sempre se tomou como referência a democracia do mundo antigo, especialmente a democracia dos povos mediterrâneos, mas que, do meu ponto de vista, tem pouco a ver com aquilo que hoje nós entendemos por participação da população e pela atuação dos governos em relação aos anseios populares. Eu diria que nós temos muito mais a tradição das ditaduras, dos regimes totalitários, dos regimes de exceção, como exemplo do mundo antigo, do mundo medieval, em relação ao que se aspira hoje, em relação à maior liberdade das pessoas, no seu direito de ir e vir, e principalmente no Estado, naquilo que deve ser o seu papel de proteção ao cidadão. Nós temos acompanhado nos últimos anos uma reviravolta, pode-se assim dizer, em relação àqueles países tradicionais onde a religião foi muito forte, os regimes totalitários de exceção e ditaduras predominaram, como já falei em outro momento, no norte da África, no Oriente Próximo hoje, e por que não na própria América Latina. Nós vivemos nos últimos anos na América Latina um despertar muito intenso da democracia, de uma efetiva participação das pessoas que cansaram, por parte dos políticos profissionais, daquele estado todo de coisas que se colocava, de um estado organizado em termos de sociedade civil para atender a interesses de poucas pessoas. E principalmente hoje, quando se fala muito na corrupção, aquilo que é uma praga universal, dá para se falar assim, nós notamos que países hoje do Oriente Próximo têm enfrentado de frente às suas populações esta realidade, no sentido de combater aquelas ditaduras de famílias que vêm há séculos se mantendo no poder, com base, muitas vezes, nos princípios religiosos, numa cultura religiosa, mas que hoje, em função da globalização, tem notado que é necessário um avanço. E esse avanço não é apenas no sentido dos direitos, mas também no sentido dos deveres, e para isso que os Estados estão aí, para atender às grandes necessidades da população, como saúde, educação, cultura e infraestrutura, para que todos possam viver mais e melhor nesse mundo globalizado do século XXI. Por isso que eu tenho a plena certeza e convicção que nós vamos viver um século de democracia, de afirmação da democracia nos demais continentes e esperamos que no Brasil realmente se torne uma cultura e que a população possa, durante os períodos eleitorais, entender bem o que é um processo democrático. Acabar com essa história do toma lá da cá e compactuar muitas vezes com o seu voto em relação aos processos de corrupção que historicamente afetaram o país, mas que no dia a dia também afetam a nossa condição de vida, como falei, por uma educação melhor, por uma saúde melhor, por condições de infraestrutura, de lazer, que possam trazer benefícios à nossa população.